Olá, bom dia para quem já está chegando. Tudo bem com vocês? Já estou aqui aguardando vocês para começarmos a nossa aula de hoje, ok? Então, o pessoal está chegando, está se conectando. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma semana maravilhosa. E hoje a gente vai começar aí de uma forma diferente. Hoje a gente vai começar pensando no nosso eu, tá bom? Hoje eu vou usar um pouquinho da arte-terapia, mas essa arte-terapia é focada no seu eu. Então vamos imaginar que vocês estejam aí se olhando no espelho. O que vocês enxergam sobre vocês? Como é que vocês estão nesse exato momento? Então, hoje, eu vou aguardar um pouquinho para que todos se conectem, mas eu preciso aí que vocês peguem o caderno. Quem não tiver com o caderno em mãos, pega uma folha, tá bom? Nós vamos começar fazendo aí uma autoanálise. Professora, mas por que hoje a gente vai focar no nosso eu? Então, vamos pensar aí. Nós estamos retomando algumas atividades, mas o que eu percebi ao conversar com alguns alunos, que existem muitas dúvidas, que existem muitas incertezas. Como é que a gente pode equilibrar tudo isso? Então, para que a gente possa equilibrar, precisamos saber quais são os nossos pontos fortes e o que está precisando ser melhorado, tá bom? Então, hoje, vocês vão começar com a aula de artes fazendo uma autoanálise, tá bom? Eu vou ensinar aí o passo a passo e vocês vão acompanhando. Quem quiser falar alguma coisa, eu estou com todos hoje na tela para iniciarmos, tá bom? Nós vamos falar também depois de uma artista. Então, eu estou falando sobre essa artista e a importância dela no modernismo. Então, nós vamos falar aí de Beatriz Milhazes, tá bom? A gente falou de Tarsila do Amaral um tempo atrás e eu falei que a obra dela foi uma das mais bem pagas. Para vocês terem uma ideia, essa artista Beatriz, ela superou em termos de valores, tá bom? Mas lógico que Tarsila é a mais conhecida, tá bom? Então vamos lá? Estão com a folha aí em mãos? Nós vamos começar fazendo um gráfico. O nosso eu. Então vamos pensar. Se vocês estiverem de frente para um espelho, como é que está aí a vida de vocês? Está equilibrada em todos os setores? Vamos então começar aí fazendo essa autoanálise? Então a gente vai começar aí. Opa, tem gente chegando e eu estou esperando, por quê? Porque o importante é estarmos todos juntos, tá bom? Mas quem já se conectou, vai fazer aí uma linha na vertical, tá bom? Deixa eu apoiar aqui na mesa, porque senão eu não consigo fazer uma linha precisa. E depois vai fazer uma linha aí na horizontal. Então, nós estamos montando um gráfico, ok? Aqui, ó, na linha vertical, vocês vão colocar os números até o 10. Então, pode ser de 1 em 1 centímetros, para ficar certinho, tá bom? Então, o marco zero vai ser embaixo. E nós vamos subindo de 1 em 1 centímetro. Vou fazendo aqui, já vou mostrando para vocês. Lembrando que é uma autoanálise. Por que isso? Por causa da situação atual, né? Como é que estamos aí? Então, eu comecei do 1 até o 10. Então, estou usando aí, para quem se conectou depois, um pouquinho da arte-terapia. Faz parte aí de todo o processo artístico, né? Vamos aí começar com objetivo em mente. Então, vamos pensar aí. Quando eu quero alcançar algo, como é que eu tenho que fazer? Então, primeiro a gente começa criando uma imagem mental, certo? Se a gente cria uma imagem mental, está mais propenso aí a realizar essa atividade. Estou falando com vocês, mas estou aceitando o pessoal, tá bom? Então, vamos lá.
Embaixo, nós vamos dividir em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Qualquer dúvida, vai perguntando aí. Dá para vocês verem bem? Deixa eu afastar um pouquinho, acho que fica melhor. Tá bom? Conseguiram fazer aí? Posso dar continuidade? Quem se conectou depois, está acompanhando, manda um oi para mim aí no bate-papo, para que eu saiba. Bom dia, Guilherme, bom dia, Isabela, bom dia, Mariana, que sempre me manda aí um bom dia no bate-papo. Eu fico muito feliz, viu, gente? Então, fizemos isso. Agora, cada espaço desse vai representar aí uma área da sua vida. Nós vamos começar com saúde. Tá bom? Então, nesse primeiro tracinho, escreve aí saúde. Eu vou abaixar aqui para poder escrever. Saúde. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá? O segundo, eu vou escrever aí emocional. Por que que a gente está falando tanto, né, dessas emoções? Então, o momento é para a gente refletir como é que está aí o nosso dia a dia. Será que está tudo perfeito? Será que temos muitas dúvidas, muitas incertezas? As emoções estão aí à flor da pele? Estamos ansiosos? Como é que estamos? Então, o segundo ponto aqui é o emocional. Eu vou escrever para cima, mas vocês vão escrevendo abaixo, tá? Emocional. Então, eu coloquei aqui só para vocês poderem saber. O outro, nós vamos falar aí dos amigos. Como é que tá aí a troca, né, entre amigos? Vocês estão conversando, estão se mantendo próximos? Então, temos que sempre nos colocar no lugar do outro. E, ó, nesse momento, a gente tem que se fazer presente, porque tem muita gente com crise de ansiedade, depressão, então vamos fazer a diferença. Próximo passo é a família. Então, ficamos em casa. Como é que está o relacionamento aí com a família? Lembrando que estamos fazendo a autoanálise se olhando no espelho. Então, é você com você mesmo, sem a interferência de ninguém, hein? Próximo passo é o lazer. Então, estamos aí, ó, lazer. Depois nós temos relacionamento. Então, aqui, o relacionamento, deixa eu ver assim. Tá? Então, saúde emocional, amigos, família, lazer, relacionamento, religião. Então, a religião e o trabalho. Ok? Então, esse é o gráfico. Se vocês fizeram tudo isso, agora vocês vão aí, pode fazer as linhas de ponta a ponta para facilitar na hora que vocês forem aí marcando, tá? Que nota vocês dão para você no setor saúde? Estão bem? Mas vocês fizeram check-up esse ano? Tá tudo certo? Tem uma alimentação saudável? Então, vocês vão se autoavaliar nesse item. Ah, eu acho que eu estou aqui, ó, no 8. Põe aí um pontinho ou pode pintar até lá, tá? E pinta aí. Ou então, coloca o pontinho lá em cima.
Ah, professora, no meu emocional, eu estou com muitas dúvidas, eu estou com muitas incertezas, não sei o que pretendo no futuro, então eu acho que eu estou aqui num 5, pinta aí no 5. Então, vocês vão dar a nota de vocês, tá bom? Como está aí o contato com os amigos? Então, Luísa, a Luísa falou assim, físico ou mental? Aqui tem a saúde. Então, a gente vai focar no físico, tá bom? Porque depois nós temos o emocional, aí foca aí no mental, ok? Obrigado por perguntar, porque pode ter sido a dúvida de mais alguém. Então, como é que está aí a sua autoanálise? Eu refleti também esses dias, gente, porque com tantas dúvidas, com tantas incertezas, o mundo passando por tantas transformações, como é que a gente se mantém em equilíbrio? Então, eu comecei a ler mais, comecei a ver filmes, só que tenham ação, comédia, não quero ver nada triste. Parei de ver os programas de notícias que só dão notícias tristes, né? Por quê? Porque eu estou focando aí no meu equilíbrio. E aí comecei a fazer algumas atividades diferenciadas. Em casa, a gente não pode sair, mas a gente pode fazer algo diferenciado, principalmente no campo artístico. Então, a gente pode aí desenhar, a gente pode criar, né? Tem tanta coisa, pode fazer exercícios em casa, posso assistir aí alguns programas motivacionais, certo? Então, vamos lá. Como que está aí o contato de vocês com os amigos? Não podemos estar o tempo todo grudado, mas vocês estão mantendo contato, nem que seja pelo WhatsApp? Que pontuação você dá aqui? Eu não estou conseguindo falar muito com os meus amigos. Por quê? Porque já voltei à atividade, porque quando estou em casa tem as aulas remotas, e depois também, né, tem outros a fazer. Então, de vez em quando, eu ligo para eles, então eu vou falar que esse campo, uns 6 mais ou menos, a gente tem que ir melhorando, tá bom? No campo família, aí sim, gente, aí eu tô focada. Aqui eu posso dizer que eu tô lá em cima. Por quê? Porque eu me dediquei a eles, fiquei em casa e aí eu resolvi agir diferente, tá bom? Vamos lá. No campo lazer, aí tá fraco, né? Por quê? Porque realmente eu fiquei em casa, isolada, estou evitando sair. As atividades que eu fazia, dança, não estou conseguindo fazer. Então, o que eu estou fazendo hoje em dia é uma caminhada. Então, ele está pouco. Então, eu vou colocar aqui, ó. Seria aí a nossa autoanálise, é o que nós achamos, tá bom? Preciso melhorar, tá bom? Então, a gente vai fazendo aí esse gráfico. Nos relacionamentos. Bom, eu tenho um casamento de 30 anos e estamos numa fase muito gostosa. Com a minha filha também não tem problema, com o meu genro, então digamos que eu estou aqui em cima. Tá bom? Na religião. Então, nós sabemos que nós estamos passando aí por transformações, por muitas dúvidas. Como a gente pode se manter em equilíbrio? Então, a religião, ela ajuda a gente a se fortalecer. Então, é importante acreditar num ser maior e acreditar que tudo tem um propósito. Então, a religião nos mantém centrado, mais tranquilo, e a gente pode aí, né, se doar ao próximo também. Então, temos que ter gratidão, ter mais empatia. Então, né, nos relacionamentos, se você tem um namorado, você pode falar dessa relação. Se não, o relacionamento aí com as pessoas em geral, tá bom? Ou se você gostaria de ter alguém, como é que está essa parte? Por isso que eu falei que é uma autoanálise.
É você que vai dizer o seu relacionamento com quem? Você já tem alguém? Ou você quer conquistar alguém? Ou com um grupo em geral? Ok, Mariana? Então, a religião, digamos que eu esteja aqui. Porque antes eu ia sempre à igreja, me dedicava lá e, de repente, precisei me afastar também. Então, eu passo lá de vez em quando, mas não estou atuando como antes. Ok, Isabela, tudo bem. E aí, a gente vai ver o trabalho. Como é que está aí a parte de trabalho? Professor, eu ainda não trabalho. Você ajuda em casa nos afazeres? Então, pensa aí nos seus pais. Vocês estão fazendo a parte de vocês como deveria? Aqui a gente pode englobar o estudo também, né? Como é que está aí? Vocês estão se dedicando? Porque quem não trabalha está focado nos estudos. Estão fazendo aí a parte de vocês legal? Então, pode tirar a parte do trabalho e colocar estudo, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, trabalhando eu estou bastante. Então, tem alguns pontos que eu percebo que eu estou lá em cima, ó. Outros não estão tão bons assim. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que buscar melhorar nessas áreas que eu sei que não estou aí muito firme. Olha lá, se eu for ver o gráfico, o meu gráfico ele vai descendo, sobe, depois olha lá. Só que você percebe que está aí um zigue-zague, né? Olha aí. Então, ele não está tão bem assim. As partes que eu acho que eu preciso equilibrar melhor, eu tenho que me dedicar mais. Por que que, então, a gente faz essa autoanálise? Porque, às vezes, você atua no dia a dia e você não para prestar atenção em você. Então, às vezes, a gente precisa parar, ir na frente do espelho e perguntar no que eu tenho que melhorar. Eu outro dia olhei no espelho e me perguntei, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Porque era um dia que eu estava assim, muito cansada. E eu falei, não, eu tenho que buscar novas atividades. E aí eu comecei a agir diferente. Pronto, já estou outra. Então depende muito do nosso eu, tá bom? Nós temos uma atividade que a gente fala de uma janela criativa. Você cria a janela e na janela, quando você abre, você desenha o que você quer lá no futuro. Se sobrar um tempinho, no final a gente pode até fazer, tá bom? Agora a gente vai falar, então, dessa artista que eu falei para vocês, Beatriz Milhazes. Quem é ela, né? A gente sabe que ela é uma grande artista e que aí ela participou das exposições que caracterizam aí os anos 80. Ela revela aí muita sensibilidade no uso da cor. E olha só, gente, ela se formou aí em comunicação social. Mas antes mesmo de se formar, ela já começou a fazer aulas de artes. E aí, ela se destacou tanto que ela resolveu investir nessa escolha. Então, o primeiro quadro dela, ela vendeu para uma amiga do curso, para vocês terem ideia. Aí ela viu que o pessoal começou a gostar e começou a pedir, e aí ela começou a fazer, então, de uma forma diferenciada. Então, ela é uma artista plástica brasileira, pintora, gravadora, ilustradora, professora, né? Faz parte aí do período modernismo, ela é muito conhecida por suas pinturas. Hoje ela já tem aí 60 anos, mas ela se formou na Escola de Artes Visuais do Parque Lages, fez a Faculdades Integradas do Aire Alonso, onde fez a comunicação social, então a gente tem muita coisa para falar dela. E ela expôs lá fora, gente. Ela levou o nome do Brasil para fora. Então, vamos conhecer ela. Lembra que nós falamos da Tarsila do Amaral, que era muito importante? A obra dela, gente, já superou em termos de valor a obra de Tarsila. Mas, em termos de importância, a Tarsila ainda continua aí, né, sendo mais conhecida. Então, vamos lá.
A gente vai falar então sobre a Beatriz Milhazes. Ela é pintora, gravadora, ilustradora, professora. Então, a Beatriz Milhazes é como uma grande artista brasileira que sobrepõe aí cores e formas como ninguém. Sua capacidade aí de misturar e integrar os elementos corre o mundo. Em junho passou pela Fundação aí Cartier em Paris e viajou para Tóquio, Japão, depois de correr diversos países das Américas e Europa desde 1985, tá bom? Então, lembra que eu falei? Falamos sobre muitos movimentos, agora a gente vai falar aí sobre algumas artistas e artistas importantes, tá bom? Então, Beatriz Ferreira Milhazes, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1960. Em 1981, formou-se em comunicação social pela Faculdade Hélio Alonso. Ela recebeu, gente, até um prêmio de Ordem ao Mérito Cultural. Então, ela era sempre envolvida com as ações sociais, tá? Antes mesmo de concluir o curso de comunicadora social, em 1980, ela passou aí a frequentar artes plásticas na Escola de Artes Visuais do Parque Lages, onde, alguns anos depois, passou a lecionar e coordenar aí atividades culturais. Vocês estão vendo esse fundo aqui, ó? Foi ela que fez. Então, nós vamos conhecer aí a sua arte. Então, a Beatriz Milhazes, ela faz aí parte do grupo de artistas conhecido como a Geração 80. São artistas plásticos que despontaram após a exposição aí no Parque Lage, na década de 1980, intitulada aí Como Vai Você? E aí, gente, ela usou assim muitas cores, muitas formas, ela inovou nas técnicas, mas ela trouxe o resgate aí, né, da pintura a óleo, então o óleo sobre tela. Para além desse resgate, Beatriz trouxe novos elementos e inventou novas formas de trabalhar a pintura. Desenvolveu aí técnica que consiste na aplicação de pintura sobre pedaços de plástico, sobrepondo uma camada sobre a outra, e desta forma passando a imagem gradualmente para a tela. Em seus ateliês, quando julga pertinente, os mesmos pedaços de plástico são usados durante longo período, o que lhe permite misturar aí vestígios de uma forma em diversas telas distintas. Então, vamos lá, ela usa aí muito colorido, gente, aí vocês vão ver que ela usou aqui, ó, como se fosse um adesivo plástico. Nós vamos conhecer aí parte da sua obra. Olha que fantástico, gente. Então, onde estão as obras de Beatriz Milhazes? É possível aí encontrar obras das artes da brasileira contemporânea nas coleções aí do museu. E aí a gente fala que tem a obra dela espalhada no Museu de Nova York, no Museu de Japão, no Reina Sofia em Madrid, entre outros. Em 2007, Milhazes criou um projeto específico para trazer brasilidade à estação de metrô lá em Londres. Então, presta atenção aqui nessa estação do metrô. Ela levou aí, né, um pouquinho do nosso Brasil, das nossas cores, das nossas formas. Pensa alguém aí divulgando aí o nosso país lá em Londres. Olha a importância disso, né? Então, lá no metrô de Gloucester Road, em Londres, os painéis feitos em vinil adesivo recortados, enormes, ficavam mesmo na plataforma. E aí nós temos aí a curiosidade.
Você faz ideia do valor de venda das telas de Beatriz Milhazes? Então, o primeiro quadro aí que a artista vendeu foi em 1982, para uma colega do curso, como eu falei para vocês, né? Então, ela vendeu para a colega do curso de pintura da Escola de Artes do Parque do Lage, lá no Rio de Janeiro. De lá para cá, muita coisa mudou. Atualmente, Beatriz Milhazes é considerada a artista brasileira viva mais cara. Foram dois os recordes quebrados. Em 2008, com a tela O Mágico, que foi vendida por mais de 1 milhão, e em 2012, a tela Meu Limão, que foi arrematada aí por mais de 2 milhões. Então, vamos pensar no Abaporu. A gente falou em torno de 1,5 milhão. Olha aí as obras dessa artista. E é uma artista que a gente nem cita muito, mas olha o seu valor aí no cenário artístico, né? Quando a gente fala aí dessa estação aqui, pensa nesse trabalho de ponta a ponta, usando adesivo de vinil, né? Então, um adesivo plástico. Olha só o tempo que ela levou para criar a sua arte. Então, ela inovou aí, não só nas técnicas, como no uso das cores, das formas. Isso chamou muito a atenção aí da população. Nós temos esse quadro. Então, a tela, O Mágico, foi a primeira a quebrar o recorde de obra brasileira contemporânea mais bem paga em leilões estrangeiros. Até então, o recorde era da pintora paulista Tarsila do Amaral, pintado em 2001. O quadro foi vendido em um leilão em Sotheby's, em Nova York, em 2008, por mais de 1 milhão. Aí nós falamos aí também sobre o moderno. Então, a gente está falando de uma artista contemporânea. Quando a gente fala aí do modernismo, a gente sempre fala que rompeu aí com tudo que era tradicional. Veio inovando novas técnicas, uma nova visão, e aí eles usavam o quê? Muitas cores, muitas formas, muita arte abstrata. E uma coisa que a Beatriz também gosta muito de usar são as flores. Então, ela vai juntando aí diferentes materiais e vai compondo a sua arte, tá bom? Outro grande sucesso internacional de Beatriz Milhazes é a tela O Moderno, pintado em 2002, em um leilão realizado em 2015. A obra foi, então, arrematada por mais de 1 milhão. Antes de ir a leilão, a tela havia pertencido a um colecionador espanhol, que a comprou em 2001 por 15 mil dólares. O Moderno é uma obra típica da artista, com uma série aí de círculos ocupando quase que a totalidade da tela. Olha só que bacana. Muitos círculos e ela conseguiu compor aí a sua arte, né? Nós temos essa outra. Eu fui tão rápido que vocês nem conseguiram observar os detalhes. Então, muitos círculos, muitas formas e aqui muitas flores, gente, ó. Ela faz uma sobreposição aí de formas e utiliza aí as cores, porque ela é muito sensível às cores. As cores nos traz o quê? Emoções. E era isso que ela, né, tentava passar nas suas telas. Essa emoção, o colorido, fazendo com que as pessoas vibrassem ao ver a sua obra. Então, se sentiu o quê? Abraçadas, né? Por causa das cores fortes, vibrantes. Então, é de admirar mesmo, gente. Nós temos aí o Elefante Azul, criado em 2002. A tela O Elefante Azul foi levada a leilão na Christie's e acabou arrematada aí por quase 1,5 milhão de dólares. A artista falou na ocasião a respeito da composição dessa tela específica. E aí, aqui, ó, se a gente parar para perceber, tem uma junção de técnicas. Usou aí um pouco do abstrato, então a gente fala dessa arte moderna, dessa arte contemporânea. Aqui, ó, a gente pode lembrar um pouquinho da arte do Kirigami,
Então, o que é o kirigami? A arte de dobrar o papel, só que aí a gente pode recortar também, criando e inovando nas formas. E ela usou as flores, uma sobreposição aí. Nós temos a beleza e a pureza. Então, observe que ela sempre mantém o uso dos círculos, das flores e das cores. Então, é uma marca aí, uma característica específica aí da sua arte. Foi pintada em 2006. Beleza Pura é uma obra acrílica sobre tela de grandes proporções. A peça tem uma mistura aí riquíssima de cores que se harmonizam entre si, criando uma ideia de todo, embora para micropedaço possa ser percebido a partir de sua beleza. Então, olha lá, mantendo os traços marcantes, sobreposições, cores. E aí nós temos aí as 4 estações. Quando a gente fala das 4 estações, então qual é o olhar da artista para essas estações? Se a gente visualizar, ó, embora sejam obras, né, distintas, ela mantém aí seus traços, as suas características, ó, e vai mudando conforme ela muda as estações, então ela muda o quê? As cores, a forma com que ela pinta, mas as características ficam preservadas. Então, a coletânea As 4 Estações reúne aí 4 telas imensas que representam as etapas do ano: primavera, verão, outono e inverno. Os quadros de grandes dimensões têm todos a mesma altura, embora possuam larguras diferentes, em sintonia com a duração desigual de cada estação. Este trabalho já foi exposto na Fundação Calouste, em Lisboa. E aí nós temos outro trabalho dela, a gente fala aí sobre o mobile, né? Mas olha só, mesmo mudando a técnica, a artista, ela predomina aí as suas características. Então, ela mantém aí os círculos, mantém as flores, mantém as cores, né? Então, ela é a marca registrada dela. Gamboa é o nome de um bairro boêmio do Rio de Janeiro. Mas também é um nome que Beatriz Milhazes escolheu aí para batizar uma de suas peças, um imenso mobile colorido. Olha lá, nós temos aí o sonho de valsa, então aqui, quando a gente fala aí, né, da arte moderna, quando a gente fala aí, vai falar, Elô? A gente fala da arte moderna, da arte contemporânea, a gente percebe que tem uma junção de técnicas de materiais. Aí ela usou as embalagens, falando um pouquinho sobre a propaganda, aí a gente viu isso no pop art, né? Então, a tela Um Sonho de Valsa foi criada em 2004 e 2005 e trata de uma colagem. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Então, gente, isso é matéria da prova de 4º bimestre, hein? Não esqueçam, né? Não lembrei vocês no começo, mas coloquem a data de hoje, coloque o tema da aula, ok? Então, artista Beatriz Milhazes, porque na hora de estudar fica mais fácil pelo dia, tá bom? Então, vamos lá. Então, são embalagens do bombom Sonho de Valsa, para além dos rótulos de Bis, Crunch e uma série de outros chocolates nacionais e importados das mais variadas marcas. O trabalho aí foi feito em fevereiro de 2017, foi a leilão na Bolsa de Arte do Rio de Janeiro por um lance mínimo de R$550 mil. Olha lá. Parece tão simples, né? É aquela história que alguns alunos costumam falar, professora, isso aí até eu faço. Mas olha lá,
Ela começou de uma forma diferente. Ela primeiro pensou, ela levou a sua ideia para o papel, ela divulgou, ela foi reconhecida não só aqui como lá fora, e aí sim a sua arte passou a ter valor. Agora imagina só, a gente tem a ideia, mas não põe em prática. Será que a gente vai ter o resultado esperado? Então, quando a gente fala aí, né, os resultados, e aí a gente fez hoje a autoanálise, nós sabemos que tem aí a pirâmide, certo? A parte de baixo, ó, então, aí o seu eu, a sua identidade. Vou colocar aqui para mostrar para você. Identidade. No meio a gente tem aí a capacidade. E em cima temos o resultado. Olha lá. Então, eu tenho aí a identidade, então, quem eu sou, né? Quais são as minhas escolhas? Qual é a capacidade que eu tenho aí para desenvolver isso? E aí eu tenho o resultado. Observe que a pirâmide ela vai fechando. Por quê? Porque a gente tem a ideia, a gente começa a pôr em prática, mas o que acontece? Às vezes, quando surge o primeiro obstáculo, a gente desiste, não é? Então, como é que a gente vai conquistar aí um resultado positivo? Então, a gente pode aqui, ó, dobrar essa pirâmide. Deixa eu fazer aqui. E aí vai ficar assim, ó, ser, fazer, obter. Olha lá. Então, quem eu sou? Qual é o meu caráter? Eu foco nas coisas positivas, fico focado só na energia negativa, eu deixo com que outras pessoas influenciem no meu desenvolvimento. Às vezes, escutar as pessoas é importante, porque a gente aprende. Mas será que todos têm essa base para orientar vocês? Então, por isso que a gente deve respeitar nossos pais, nossos avós, porque eles já têm experiências, vivências que podem estar nos ajudando, né? Nossos professores. Mas será que às vezes um amigo, ele está bem intencionado, ele está pensando no nosso melhor? Então, cuidado, hein? Cuidado aí com a sua identidade. O fazer, se eu quero conquistar algo, começo aí com essa imagem aí mental, mas aí eu tenho que passar para a prática. Como é que vai ser o meu futuro? Depende do outro ou depende aí das minhas escolhas, da minha dedicação? Ah, professora, não fui tão bem na prova. Por quê? Você fez sua parte, você estudou, você deu uma lida antes. E aí a gente obtém um resultado de acordo com o que a gente se dedica. Por que às vezes somos tão bons numa área e em outra não? Porque aquilo que a gente gosta mais, a gente pratica. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, essa autoanálise hoje é importante para vocês conhecerem aí os pontos que vocês precisam aprimorar, tá bom? Nós temos exemplos, então, aí dessa arte da Beatriz Milhazes, ó, vários exemplos, ok? Então, sempre a posição, né? Sobreposição de formas, as cores, então tem esse intenso de cores vibrantes. Isso aí são releituras. Aqui, ó, nós temos exemplo de origami, então são os recortes com papel, com uma sobreposição. E na atividade do dia aí, vocês têm que criar uma composição utilizando aí a técnica de recorte e colagem. Aí vocês podem usar flores e a técnica do origami. Como que é, professora, essa técnica do origami, né? Porque com os mais novos nós fizemos essa vivência e aí eles conseguem compor. E vocês já fizeram aí um origami? Então, quando a gente fala no origami, não sei se vai dar tempo, mas a gente faz aí um quadrado. Eu vou mostrar rapidamente, só para vocês entenderem. Olha lá.
Eu fiz um quadrado, eu fecho, eu passo uma ponta para um lado, passo a ponta para o outro, então, olha lá, aquele grande. Mistura de dobradura com recorte. E aí eu corto do jeito que eu quiser. O que eu cortar para um lado, eu corto para o outro, ou faço formas diferentes. Ó, tudo que eu cortar de um lado, ao abrir, vai estar aí em todos os lados.